Olá! Nesse vídeo faremos uma introdução acerca do projeto da persistência de dados. Bem, nós podemos armazenar os dados de várias formas. A primeira e mais primitiva dessas formas seria através de arquivos. Entretanto, o uso de arquivos ele tem alguns problemas. Ele não tem um suporte à concorrência, então eu posso ter problemas de sincronismo, eu posso ter problemas de segurança. Então, o uso de arquivos é mais recomendável para coisas bem simples, né? Uma outra estratégia é utilizar bancos de dados relacionais. E aí nós temos Oracle, MySQL, PostgreSQL, entre outros. Alguns pagos, outros de graça, né? Free. Bem, podemos também trabalhar com bancos de dados orientados a objetos, como por exemplo DB4 Objects, Zope Object Database ou ZODB, né? E etc. Os bancos de dados orientados a objetos eles acabaram não conseguindo dominar o mercado por questão de desempenho, né? Os bancos de dados relacionais conseguiam, talvez pelas questões da matemática empregada internamente, ter um desempenho melhor que os bancos de dados orientados a objetos de forma geral, né? Então, os bancos de dados relacionais acabaram, vamos colocar assim, restringindo um pouco mais o mercado dos bancos de dados orientados a objetos. Até porque nós temos hoje em dia também as camadas de persistência que potencializam esse uso dos bancos de dados relacionais. Temos também os bancos de dados não relacionais, ou NoSQL, como MongoDB, Cassandra, CouchDB, etc. Esses bancos são utilizados para grandes massas de dados. Um Facebook da vida, por exemplo, vai utilizar um banco de dados não relacional, né? Só que algumas questões de segurança, elas ficam em segundo plano. E aí não é recomendável utilizar esse tipo de banco para todas as situações. Bem, o modelo relacional é o modelo mais clássico, tá? E é o que a maioria dos sistemas que nós vamos desenvolver vai utilizar, né? Então vamos discutir o que é, como é que funciona o modelo relacional. Em um modelo relacional, os conjuntos de dados são representados por tabelas de valores. Cada tabela, denominada relação, é bidimensional, sendo organizada em linhas e colunas. Esse modelo está fortemente baseado na teoria matemática sobre relações, daí o nome relacional. Os principais conceitos do modelo relacional são esses aqui, né? Então, imaginemos uma tabela de pessoas, então eu teria aqui o conceito de tabela. Uma linha é um registro, ou seja, conteria os dados de uma pessoa. Uma coluna seria um tipo de informação que várias pessoas teriam. Uma célula seria o cruzamento entre uma pessoa específica e uma coluna, né? E aí nós temos outros conceitos que são um pouco mais complexos, são chave primária, chave estrangeira e tabela associativa, que a gente vai discutir aí nos próximos slides, tá? Então vamos a eles. Bem, a chave primária, ela consiste numa coluna ou combinação de colunas que possui a propriedade de identificar de forma única uma linha da tabela e que é utilizada para estabelecer associações entre entidades via transposição de chave. Então a chave primária, ela tem o objetivo de identificar de forma única, né, um dado registro, uma dada linha. Já a chave estrangeira ou transposta é a forma utilizada para associar linhas de tabelas distintas. A chave primária de uma tabela, então, é transposta como coluna na outra tabela, onde é considerada a chave estrangeira. Então aqui, por exemplo, nós temos uma tabela de departamentos, onde código poderia ser uma chave primária. Então, eu não poderia ter dois departamentos com o mesmo código, né? E aí nós temos uma tabela de funcionários. Em algum momento, eu posso querer saber qual é o departamento de um dado funcionário. E como que eu faço para trabalhar essa informação num modelo relacional? Eu tenho, por exemplo, aqui, code débito, né, que é o código do departamento. Ele vai colocar aqui nessa chave estrangeira, essa coluna, ela passa a ser chave estrangeira. Eu vou estabelecer uma ligação com a coluna código da tabela de departamentos. Então, quando eu
quiser saber qual é o departamento de José, eu pego aqui pelo código MAT, venho aqui, procuro nos departamentos quem tem código MAT, e é essa linha que é esse registro aqui. E eu consigo, por exemplo, pegar o nome do departamento e quaisquer outras informações que o departamento tivesse. Então, para isso que serve uma chave estrangeira. Eu pego uma chave primária de uma tabela e transponho, né, para outra tabela. Bem, um outro conceito muito importante é o de tabela associativa, né? Elas são usadas para representar relacionamentos N para N. Então eu posso ter pessoas e assuntos. Eu posso ter uma pessoa que tem interesse por vários assuntos e eu posso ter um assunto que é interesse de várias pessoas, né? E o que a gente faz? A gente cria uma tabela para estabelecer essas ligações. Então, por exemplo, o José aqui, ó, ele tem interesse por computação e música. Como é que eu sei disso? A chave dele está aqui, ó, o CPF, e eu tenho aqui, ó, as chaves de computação e música transpostas para cá. Então aqui eu tenho duas chaves, tá? Nessa tabela associativa, para que eu possa fazer a ligação entre pessoas e assuntos, tá? Isso é o que a gente chama de tabela associativa. Bem, algumas questões do modelo relacional, né? Algumas propriedades importantes aí. Cada tabela possui um nome único. Eu não posso ter duas tabelas no mesmo banco com nomes iguais. Senão, como é que eu conseguiria buscar os dados na tabela que eu quero? Nenhum campo, parte de uma chave primária, pode ser nulo, né? Então, se algo é uma chave primária, ele tem que identificar unicamente uma linha. Ele não pode ser nulo. Cada célula pode ser vazia ou conter no máximo um valor. Então, quando eu tenho lá uma junção da linha com a coluna, eu tenho que ter ou valor nulo ou algum valor. Eu não posso ter dois valores ali, senão eu não vou ter como tratar isso, eu não vou ter como extrair essa informação. Não há duas linhas iguais. Como eu tenho o conceito da chave primária, as linhas obrigatoriamente vão ter alguma diferença. A ordem das linhas é irrelevante. Cada coluna tem um nome único na mesma tabela. Então, eu não posso ter duas colunas de mesmo nome na mesma tabela. Usando-se os nomes para referência às colunas, a ordem dessas torna-se irrelevante. Então, na hora que eu for montar uma consulta, por exemplo, se eu estou trabalhando pelos nomes, a ordem não é importante. Os valores de uma coluna são sempre do mesmo tipo. Quando eu defino uma coluna, eu vou definir também o tipo dessa coluna, tá? Colunas diferentes podem possuir o mesmo tipo. Eu posso ter várias colunas com o mesmo tipo. Um campo de uma chave estrangeira só pode assumir valor nulo ou um valor para o qual exista um registro na tabela onde ele é chave primária. Eu posso ter um registro que não foi ligado ainda a um outro. Por exemplo, eu poderia ter uma pessoa que não foi vinculada a nenhum departamento. Daí a possibilidade de uma chave estrangeira ser nula. Mas se houver uma chave, se houver um valor, esse valor tem que ter correspondência na tabela original, na tabela que tem a chave primária, tá? Então essas aí são propriedades do modelo relacional. Bem, acerca da introdução do projeto da persistência de dados, era isso aí. Valeu!